Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai fazer o que a gente chama de menu Apple, que na verdade não sei se você já viu um Mac. Vamos até abrir o Google aqui para te mostrar, porque caso você não esteja visto, né, você vai saber o que é que a gente está falando. Mac OS X. Vamos ver se ele vai aparecer aqui em imagens. Então, isso, pronto, apareceu aqui. É exatamente esse menu aqui. Eu passo o mouse e ele aparece. Bom, é esse menu aqui embaixo, ó, tá vendo? Que fica como se fosse uma prateleira e os ícones em cima. E ao passar o mouse em cada ícone desse, ele sobe, tá? Ele aumenta de tamanho. Cada ícone que eu passo o mouse, ele aumenta de tamanho, tá? Então, a gente vai reproduzir esse mesmo detalhe. No caso, vai ficar mais parecido com esse aqui, ó. Temos o espaço e temos os ícones, e ao passar o mouse em cada ícone, ele sobe, tá? Ele aumenta de tamanho cada ícone. E fica um efeitozinho bem interessante. Isso eu chamo de menu Apple. Deve ter um nome para ele, mas eu chamo de menu Apple. Então, vamos lá criar ele, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de mexer com jQuery, JavaScript ou qualquer coisa, é a gente inserir a estrutura do nosso menu. Então vamos lá. Primeiro aqui vamos chamar ele de menu normal, tá? Então criamos uma div que vai ser o nosso menu. Nessa div a gente vai botar um estilo básico que seria, por exemplo, 800 pixels de largura e 70 pixels de altura. Porque é aquele retângulo grandão, tá? O que fica o meu menu. E como fundo, a gente vai botar um cinza meio claro, tá? Ou seja, esse fundo aqui, ó. Ok? Vamos só aumentar um pouquinho a intensidade dele. Pronto. Temos aqui essa área que é onde vai ficar o nosso ícone, só que ela está no canto errado, né? Ela tem que ficar aqui embaixo. Então, vamos inserir ela aqui embaixo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar ela como position fixed, né? Eu já te ensinei sobre isso, e se você souber CSS, você vai saber o que é position fixed, que basicamente ele vai fixar aquele elemento naquela posição da tela, e independente de você dar scroll na página ou qualquer coisa, o elemento vai ficar fixo naquela posição. Então, o posicionamento que a gente vai querer vai ser bottom 0, ou seja, vai se fixar aqui na parte de baixo, na parte inferior da nossa tela, ok? Só que ele não está no meio ainda. Então, qual uma técnica CSS que a gente usa para fazer um elemento fixo ficar no meio da tela, sempre? É simples, na verdade, é só você usar a lógica que você vai entender. Olha só, se a gente pôr left 50%, olha o que vai acontecer. Ele vai vir e vai ficar começando em exatamente 50% da tela, né? Isso não é o que a gente quer. O que a gente quer é que o elemento fique no meio da tela e não o começo dele. Mas isso aqui é uma parte da estratégia. Depois que a gente põe o left 50%, a gente põe o seguinte. A gente volta o nosso elemento metade do tamanho dele. Ok? Ou seja, margin left vai ser menos 400 pixels. Ele tem 800, né? Então vai ser 400. Então, feito isso, olha lá. Nosso elemento fica no meio, tá? Então, independente, ó, do tamanho de tela que eu faça, ele vai ficar sempre no meio. Ok? Beleza. Criamos aqui a área dos nossos ícones. Vamos criar agora os nossos próprios ícones, né? Para fazer isso, vamos lá. Div ícone, por exemplo, tá? E vamos criar aqui as propriedades de estilo do nosso ícone. Ele vai ter uma largura de 70 pixels, vai ter uma altura de 70 pixels também, tá? Inicialmente, né, na verdade, então background color C, para a gente visualizar ele. Então, beleza, tá aqui o nosso ícone.
o que a gente precisa fazer é permitir com que ele fique acima, com que ele suba mais do que o nosso campo aqui. Ou seja, se eu ponho aqui, por exemplo, 100 pixels na altura, se eu ponho 100 pixels na altura do nosso ícone, olha o que vai acontecer. Ele vai botar 100 pixels para baixo, né? Então, para ele subir esses 100 pixels, eu vou ter que dar um margin top menos 30, né? Porque é 70 a minha área e ele tem 100, então o restante, o que foi para baixo, fica 30 e eu vou inverter esse processo. Então, ó, agora ele sobe, ok? E no caso aqui, ele vai ficar 70 por 70, originalmente, né? 70 por 70, tá? Então, beleza. Posicionamos nosso ícone e vamos agora replicar ele em vários ícones, né? Vários ícones. Duplicamos e agora vamos dar F5 aqui para eles aparecerem. Cadê eles? Faltou. Ah, tá. Eles estão do lado do outro, um abaixo do outro. Então a gente tem que botar um float left. E agora vão ficar um ao lado do outro. E a gente põe uma margem do lado para a gente identificar cadê os ícones, né? Então 10 pixels de margem, por exemplo. Olha lá. Pronto. Temos os nossos ícones aqui. Vamos só adicionar mais algumas para completar ali. Mais uns 4, 5. Foi demais, eu acho. Então vamos tirar uns 2. Ok, pronto. Temos aqui os nossos ícones. Próximo passo agora é fazer com que o JavaScript, ou o jQuery na verdade, né, faça o processo de animação deles. Antes de qualquer coisa, vamos botar só um cursor nele, para que quando a gente passa o mouse ele se pareça mais com o botão, né? Apareça a mãozinha aqui, para se parecer mais com o botão. Beleza. O próximo passo agora é a gente fazer as ações do jQuery. Então vamos lá. A gente vai aplicar as ações na classe ícone, né? Então temos aqui o nosso projeto, então vamos selecionar ícone e vamos dar um bind na verdade vamos dar um hover, né? Porque a gente vai usar as duas animações, a quando o mouse entra e a quando o mouse sai. Então, function e function também, né? Então vamos dar os espaços aqui e quando o nosso mouse entrar no nosso ícone, ou seja, quando o mouse ficar em cima do ícone, a gente precisa fazer uma animação, na verdade, né? Então, essa animação vai ser this animate e vamos botar aqui primeiro as propriedades dessa animação. O que é que ela vai fazer? Como a gente testou, eu primeiro preciso aumentar o nosso elemento, ou seja, a largura dele vai ser 100, a altura dele também vai para 100, ela é 70 originalmente, tá? Quando eu passo o mouse, ela vai aumentar de tamanho, de largura e de altura, e, consequentemente, ela vai diminuir o margin top, porque senão ele vai aumentar para baixo. Eu quero que ele aumente para cima, né? Então, margin top vai ser menos 30, ok? No caso aqui eu vou precisar botar aspas por causa do menos, e a gente põe aspas em todo mundo aqui, já para ficar uma coisa mais bonitinha, mais apresentável, né? Então, largura 100, altura 100, margin top menos 30. Até aí eu creio que seria o suficiente. Vamos agora inserir, vírgula, um tempo para a nossa animação, né? Então ela vai acontecer em meio segundo. Eu acho que está até muito lento, né? Mas vamos por partes. Então, feito isso, vamos agora para o nosso... para quando o mouse sai, né? O mouse sai, ele vai estar grandão, então ele vai ter que voltar à propriedade atual. Então, 70 de altura e margin top 0. Também meio segundo, ok? Então, vamos testar para ver se está funcionando? Vamos atualizar a página umas 3 vezes e vamos passar o mouse aqui nesse botão, por exemplo. Olha lá. Você viu que ele cresceu, né? Então, ó, se a gente passar, ó, você vê como fica legal esse efeito? Ó, eu vou passando e ele vai
fazendo as minhas animações. Como eu falei, tá meio lento aqui o processo, então vamos botar 200, metade do tempo, e vamos ver se ficou legal. Ó, agora sim, agora ficou bem mais legal. Então, você acabou de criar um menu do tipo da Apple, parecido com o menu da Apple. Então, se você quiser, você pode botar ícones reais aqui, né? Eu botei quadrados fictícios, né? Você pode incrementar um pouco, por exemplo, border radius 20 pixels, só para ficar mais, enfim, interessante, né? Então, ó, ao passar o mouse, ele vai fazer essas animações legaisinhas que a gente fez. Beleza? Então, criamos aqui o nosso menu. Eu estou chamando ele de menu Apple, tá? Mas eu não sei se na verdade é esse o nome do menu. Deve ter um nome verdadeiro. Se eu não me engano é Fish Eye, uma coisa assim, olho de peixe. Tá? Enfim, estamos aqui com o nosso menu Apple criado e vamos agora para o nosso próximo projeto. E aí você pode aplicar isso daqui no seu site e você pode aplicar inclusive, por exemplo, na vertical, ou seja, aqui do lado, ou aqui em cima no menu principal do seu site, né? E você pode aplicar ele de infinitas formas. Ou usar esse conhecimento para aplicar de outras maneiras. Ok? Então, beleza, vamos lá para o nosso próximo projeto.